que nós fôssemos para o verso de número 11. O Al vai fazer a leitura do 11 até o verso 16. Ouça a palavra de Deus. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos ao Senhor em oração. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que foi aberta, lida, será pregada para o coração dos meus irmãos. Obrigado pelo privilégio de poder retornar ao púlpito dessa igreja para servir esses irmãos mais uma vez, por meio da Tua palavra. Como nós cantamos, que a Tua igreja seja edificada para a glória do Teu próprio nome. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Então essa é uma porção-chave do livro de Efésios. Aqui, Paulo está mostrando para nós o grande plano de Deus para toda a história da humanidade. O grande plano de Deus é que todos nós cheguemos, atinjamos a plenitude de Cristo. O grande plano de Deus para a humanidade é que todos os seus servos, que todos os povos, que todos os membros, que todos aqueles que creram e receberam Cristo como seu Senhor e Salvador, possam atingir a plenitude a medida da plenitude de Cristo. Agora, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, antes de olhar aqui para o nosso texto, é que essa é uma realidade distante de nós. Quando nós voltamos para o início das Escrituras, as primeiras páginas da Bíblia revelam para nós Deus criando o mundo, estabelecendo o lugar de governo onde Ele iria exercer o seu reinado e domínio, céus e terra. Toda a extensão do cosmos, cada milímetro quadrado de terra é o local onde Cristo reina e Ele deseja ser adorado. Ele cria então Adão e Eva para que pudessem ser os seus corregentes e explicarem para a natureza e para os outros, para todo aquele que existisse, que só há um único Deus vivo e verdadeiro, digno de louvor e adoração. No entanto, quando nós chegamos em Gênesis capítulo 3, nós somos informados da entrada do pecado no mundo. É aqui então que a nossa alma, ela é dilacerada, a nossa alma é corrompida, nós somos marcados por um vírus desgraçado que vai acompanhar, que vai se espalhar por toda a humanidade, o pecado. Então, o pecado destrói o homem em si mesmo, destrói o homem em seu relacionamento com Deus, destrói o homem em seu relacionamento com o outro, destrói o homem em seu relacionamento com a criação. E agora então Deus decide não destruir ou matar, como é o que se espera que acontecesse por conta da rebeldia, mas Ele decide revelar-se gracioso e misericordioso em dar ao homem uma segunda chance de viver. Nessa segunda chance, então, Deus começa a avançar a história com a finalidade de reunir e restaurar toda a ordem que foi quebrada pelo pecado. Isso começando do relacionamento do homem com Deus, isso se estendendo do homem com Deus, depois o homem consigo mesmo, o homem com o outro e o homem com a natureza. Cada um desses elementos são afetados pelo pecado e Deus em Cristo está restaurando essa ordem quebrada pelo pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero lhe dar uma visão do que é que o mundo
como um todo, não somente a sua história, não somente essa semana, não somente esse ano, mas quando nós olhamos para o começo do mundo e para o final, como é que as duas pontas, a ponta do começo e a ponta do fim, elas podem ser unidas, para que a grande coisa que nós façamos não seja desperdiçar energia em projetos pessoais que não se aliam com o grande projeto maior do grande Deus, que é reunir as duas pontas da eternidade, formando cada um de seus servos na medida da plenitude de Cristo. Se você talvez se sente cansado, se você talvez olha para aquilo que você faz, para a obra de sua mão, e sente-se frustrado com tanta coisa que você faz, pode ser um sinal de que talvez o suor que sai do seu rosto não esteja alinhado com esse grande plano que Deus está traçando. Se talvez você se sente frustrado, se talvez você sente-se que falta algo em sua vida, perdido, sem direção de vida, a melhor maneira de ajustar o plano e projeto da sua vida é percebendo o que Deus está fazendo e entrando na linhagem, ou seguindo o mesmo rumo, trilhando o mesmo caminho que Ele está trilhando. Eu estou convencido de que foi isso que os profetas fizeram, foi isso que Abraão fez, foi isso que Isaías fez. Jesus, quando veio para a terra, ele olhou tudo que o Pai havia falado do Antigo Testamento, ele se alinhou com essas expectativas e então construiu a sua vida dessa maneira. Paulo, então, ele olha para a vida de Cristo, ele olha para os profetas do Antigo Testamento e ele percebe: rapaz, eu tenho que fazer uma coisa da minha vida, essa maneira é a que eu vou fazer. Então, se Abraão, se Isaías, se Cristo, Paulo, Pedro e tantos outros construíram a sua vida traçando esse plano, por que é que nós precisaríamos fazer um diferente? Quando nós voltamos os nossos olhos para a epístola de Paulo aos Efésios, nós vemos Paulo destacando o lugar privilegiado que os cristãos têm em Cristo. Antes de olharmos a porção que nós lemos, eu queria que você olhasse comigo o verso 3 do capítulo 1. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o que ele está dizendo é que todos os crentes, quando estão nessa posição em Cristo, termo que aparece 86 vezes nessa epístola, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, nós temos uma posição privilegiada. E é por causa dessa posição privilegiada que nós temos todas as sortes de bênção. Você tem noção da linguagem plena que é todas as sortes de bênção? Não é algumas sortes de bênção, não é a maioria das sortes de bênção, não é muitas sortes de bênção, são todas as bênçãos que Deus poderia dar para você. Ele o fez quando conectou você com Cristo. E se talvez você olhe para si mesmo e não se enxergue como uma pessoa abençoada, talvez as suas bênçãos, ou as bênçãos que você espera não sejam uma bênção espiritual, mas uma bênção material. Então ele vai falando de como Deus, ele nos escolheu antes da criação do mundo, ele nos predestinou em amor para sermos filhos, segundo o propósito da sua vontade, é isso que ele diz no verso 5 do capítulo 1. Então ele vai falando da nova vida, da posição privilegiada que nós temos em Cristo, e ele está mostrando para a gente, parem, observem, Deus está rumando, empurrando a história para que tudo possa convergir em Cristo. Para que todo homem possa, pelo menos, ter a oportunidade de encontrar com essa verdade e perceber que não existe nada mais belo do que o Senhor Jesus Cristo. Um dos lugares legais que eu pude visitar foi o Castelo de Leiria. O Castelo de Leiria foi uma peça fundamental no estabelecimento de Portugal. O rei Afonso I, como os irmãos bem sabem, lutou contra a invasão do Império Otomano e ele estabeleceu o Império.
E os castelos tinham as capelas que eram um pouco renascentista, cujo alvo era elevar a alma do homem para o céu. Ao contemplar a grandeza, todo ser humano que entra ali fica embasbacado, porque o nosso coração é feito para admirar a beleza. O que Paulo está dizendo aqui para a gente é que mais do que paisagens de tirar o fôlego, mais do que arquiteturas ricas e rebuscadas, altas e belas, nós temos uma coisa que pode despertar o maravilhamento da nossa alma, que é Cristo e Cristo somente. Ao fazer isso, então, Paulo mostra que todo crente, quando entende a sua posição em Cristo, entende a bênção espiritual, entende que de todas as belezas que há disponíveis no mundo, nenhuma pode se comparar à beleza revelada no Filho de Deus que se encarnou, nós temos agora um propósito de vida. Nós temos agora um alvo a perseguir. E esse alvo é perseguido em pelo menos 3 coisas aqui no nosso texto. O primeiro deles está na porção um pouco anterior à que eu li, no verso 1 ao verso 6. E o privilégio é o privilégio da unidade. Ele diz no verso 4 do capítulo 4 de Efésios: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Essa grande restauração que esse movimento de Deus proporciona para nós, não é somente uma restauração do meu relacionamento individual com Deus, mas é uma restauração que envolve todo o cosmo. E parte desse pequeno cosmo está a igreja local que nós estamos aqui. Hoje, ao nos reunirmos aqui, pessoas de diferentes contextos, de diferentes formações, de diferentes preferências, de diferentes condições financeiras, diferente gênero, diferente classe social, estamos aqui hoje reunidos para dizer para nós mesmos e para o mundo lá fora que nós cremos em um só Senhor, em uma só fé, em um só batismo. Amém? É muito legal, não é não? Isso. É aqui onde alvinegros e tricolores esquecem as suas desavenças e se unem em torno de um propósito maior. É aqui onde direita e esquerda podem ser escanteados e esquecidos. É aqui onde todas as polarizações que existem em nosso mundo podem ser postas de lado, porque ao entrar nessas portas e a Santa Assembleia ser convocada e reunida, nós estamos dizendo: eu penso diferente de você em muitas coisas, mas uma coisa me une a ti, é o Senhor Jesus Cristo e a fé que eu tenho nele. Isso escala quando você não tem só pessoas de time diferentes cultuando no mesmo lugar. Isso escala quando você tem americanos e russos participando de uma mesma ceia. Isso escala quando você vê chinês e outras pessoas que são inimigos políticos, que perdem seus filhos uns para o outro, sentando na mesma mesa e participando de uma refeição. Eu tive o privilégio de conversar com uma cristã da Rússia, e junto com ela um cristão americano, sentado na mesma mesa, pensando como poderíamos fazer para avançar, não o exército do Putin ou do Trump, mas o exército de Cristo. Você tem noção do que é isso? É a unidade, a restauração que Ele está fazendo, e essa restauração só pode ser explicada por causa de Jesus, o Senhor. O texto que nós lemos, no verso 11, diz que Ele escolheu avançar essa obra dando dons.
O Jesus que morreu e foi ressurreto, o Jesus que deu a sua vida como oferta pelo pecado, ele venceu a morte, ele ressuscitou e lá do céu ele decidiu distribuir dons para o seu povo. Dentre os diversos dons, nós temos aqui alguns mencionados no nosso texto: apóstolo, profeta, evangelista e outros para pastores e mestres. Mas o grande ponto aqui não é a primazia do dom, mas é o dom como uma plataforma de serviço àqueles que foram alcançados pela graça de Cristo. É o que diz o verso 12. Os dons só têm uma finalidade, e a finalidade dos dons é preparar os santos para a obra do ministério. E qual é a obra do ministério, meus irmãos? Participar do movimento restaurador que Deus está fazendo em Cristo. Aí alguém pode dizer assim: essa igreja deveria fazer mais missões. Mas nós não fazemos missões, nós estamos presos nas quatro paredes. Isso é mentira. Ninguém aqui está preso em quatro paredes, não. Sabe por quê? Porque quando for daqui a umas meia hora, 1h30, que eu vou pregar hoje um bom tempo, faz tempo que eu não prego. O que é que vai acontecer? Ou eu, ou o Enoque, ou o Raimundo, vamos ali para trás, vamos desligar as luzes. Quando a gente fizer isso, você já sabe o que é que está acontecendo. Qual é essa deixa quando a gente desliga a luz? A gente quer que você, vá. É um envio missionário. Porque amanhã você vai ir para um lugar que eu não posso ir. Amanhã você vai para uma fila, amanhã você vai lidar com pessoas, amanhã você vai se relacionar, amanhã vocês vão sair daqui e vão invadir a sociedade. E o ponto, deixa lá no verso 12, Karen. O ponto do texto é que os santos que entenderam o movimento de Deus, eles entendem o ministério que Deus colocou na vida deles, para além do serviço eclesiástico. O ministério que Deus tem para mim e para você é o mundo. Cada lugar, cada pessoa, a cada momento, você vai ter a oportunidade de compartilhar o que Jesus fez. E a partir disso, o evangelho e o reino vai crescer. Essa é comumente a estratégia mais usada por Deus. Poucas vezes na minha vida eu saí para entregar folheto. Na minha vida. Quer dizer que eu sou contra entregar folheto? Pelo amor de Deus, não. Mas, usualmente, quando eu paro e olho, estrategicamente, eu conheço poucas pessoas que foram ganhas para Cristo através de um folheto. Só para fazer um teste. Quem aqui, neste salão, nessa noite, creu em Cristo mediante a leitura de um folheto? Alguém? Levante uma de suas mãos. Temos 1, 2. Legal. Agora, quantos de vocês creram em Cristo por meio de amizade? Levante uma de suas mãos. Por meio de alguém que ele conhecia, que ele convidou para vir para a igreja, que falou de Jesus. Está vendo? Olha a quantidade de pessoas. Então não espere que o reino avance quando nós fizermos uma programação. Sábado, 16h vai ter avanço missionário aqui na Igreja de Cristo. Nós vamos pegar castições e sair rodando aqui. É uma bênção. Acho que poderia marcar eventualmente isso. Certo? Amém? Vocês veem se marcar? Não, né? Mas, embora você não esteja sábado, 4 horas, com a caixa de som aqui para a gente percorrer a rua, amanhã você vai estar no seu trabalho. E amanhã você vai comprar pão, amanhã você vai para a fila. No banco ninguém vai mais para a fila, né? Só na época dos astecas e dos maias que o pessoal ia para a fila de banco, né? Mas vocês vão estar diretamente relacionados. E essa obra do ministério é um motivo pelo qual você deve se preparar para servir. O texto segue, o verso 13, mostra para a gente até quando
essa obra vai acontecer? Até quando o ministério que Deus tem para mim e para você vai ser requerido de nós? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então, primeiro, unidade da fé. Segundo, conhecimento do Filho de Deus e maturidade. Essas três coisas explicam a última, que é atingir a medida da plenitude de Cristo. Você sabia que ainda existem ovelhas do pastor Jesus que ainda não está dentro do aprisco? Você sabia disso? Que estão esperando você emprestar a sua boca para o Supremo Pastor, para que ele, pela instrumentalidade da sua vida, possa chamar as ovelhas que são dele. Há muitos filhos, há muitos irmãos, meu e seu, que ainda não tomaram posse da sua adoção, que ainda não desfrutam das bênçãos espirituais que nós temos disponíveis para nós nas regiões celestiais em Cristo. E esse é o nosso trabalho. E é para isso, então, que nós precisamos entender a importância do treinamento de líderes. Porque, como o verso 11 vai dizer, líderes qualificados, líderes saudáveis afetam diretamente a saúde da igreja. Se eu tenho um líder que não pode qualificar o seu povo, ele não vai conseguir preparar os santos para a sua obra se ele mesmo não é preparado. E aí o reino encontra uma barreira, encontra um obstáculo. Vocês estão entendendo como isso é importante? O verso 14, então, vai mostrar para a gente qual é o propósito de nós buscarmos a medida da plenitude de Cristo. O propósito é deixarmos de ser como criança. E aí ele vai descrever o que é uma criança no texto. O que é uma criança? É aquele que é levado de um lado para o outro, jogado para lá e para cá, por todo vento de doutrina. Por gente que não tem firmeza da fé. Por gente que não sabe o que crer. Eu tive o privilégio de encontrar muitos descrentes nessa viagem, e eu sempre perguntava, qual é a sua religião? E aí uma dessas pessoas que eu conversei, disse, eu sou cristão. Como é o seu cristianismo? Você pode me explicar como é que você desenvolve a sua prática de devoção? E aí ele misturava assim um bocado de coisa. Aí eu me lembrei desse texto. É um menino, é uma criança, levado de um lado para o outro. Mesmo aqui no nosso contexto, a gente tem pessoas que acabam sofrendo. Irmãos, eu não sou contra a heresia só por causa de um rigor técnico, não. Eu sou contra a heresia por conta dos velórios que eu fui. Eu sou contra o ensino errado por causa das vezes que eu fui para o hospital, por causa das vezes que eu sentei com uma pessoa desempregada e tive que ajudar ela a entender a realidade da perspectiva de Deus, porque a falsa heresia, ela não só leva você a um culto errado, mas ela mina a vida da sua alma. Ela dá falsa esperança na morte, ela traz tristeza na hora da dor. Mas eu conversei com uma pessoa que criou o filho na igreja e disse assim, pastor, eu estou desesperada, porque eu não confio mais na Bíblia. Por que você não confia mais na Bíblia? Porque não tem uma promessa que diz que se você criar a criança no caminho do Senhor, quando ela crescer, ela não vai se desviar? Tem uma promessa? Eu disse, minha irmã, eu não sei quem foi que ele ensinou, mas isso não é uma promessa, é um provérbio. Se fosse promessa, todo filho criado na igreja nunca ia se desviar. E eu conheço, você conhece casos de pessoas que os pais eram crentes fiéis, foram criados na igreja, mas se desviaram. Outras pessoas são frustradas porque quando vem a enfermidade na sua vida, elas aprenderam que se declararem, que se baterem o pé com força, que se ordenarem com fé nas regiões espirituais e celestiais, a doença vai bater em retirada. Mas quando a gente vai para a vida real, quando a gente vai para o corredor do hospital, a gente vê pessoas declarando, e o tumor crescendo.
A má teologia mata a alma. Agora, quando você ensina para a pessoa que a suficiência dela não está na cura, mas está em Cristo, e que o tumor pode crescer, mas se ela estiver em Cristo, a pior coisa que o tumor pode fazer é fechar os olhos dela aqui nessa terra e colocar ela na sala do trono, ela vai conseguir morrer com esperança. Brigar por uma teologia bíblica saudável e centrada na Escritura, irmãos, não é capricho de fundamentalista. Brigar pela centralidade da palavra de Deus na vida da igreja é dar para você um choro esperançoso por causa de Cristo. É te ajudar a lidar com as mazelas da vida. Porque eu poderia vir para cá e dizer assim: meus lindos, se Deus deixou você sentir, se Deus deixou você ver, se Deus deixou você tocar, é porque Deus vai te dar. Só que você vai amanhã e você vai abrir a sua conta, vai chegar o boleto e você sabe que tem dificuldade. A vida real é diferente do que os falsos profetas propagam na internet. A vida real é dura, é incerta e difícil. E para lidar com os dilemas da vida real, meus irmãos, a gente precisa de Jesus Cristo. Para lidar com o diagnóstico que nós não esperávamos, nós precisamos de Cristo. Para lidar com uma porta fechada, nós precisamos de Cristo. Para lidar com a sucessão de fracassos que todo ser humano normal lida, nós precisamos de Cristo. Pessoal, veja, pastor, vou mais vir aqui não. Eu queria um negócio, um culto da vitória. Um negócio assim que... Mas tem vitória e tem triunfo. Agora o triunfo é olhar da perspectiva de Deus. O triunfo é visto em Jó, por exemplo. É um homem que triunfou, mas o seu triunfo trouxe a ele tumor em todo o seu corpo, trouxe a ele liseira, e para mim a pior de todas as coisas, a sepultura dos filhos. Mas ao final do livro ele disse o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o triunfo de Jó não foi somente o ressarcimento das coisas que ele perdeu. O triunfo de Jó foi uma visão mais elevada e mais exaltada do Deus que se revela para nós em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, eu lhes apelo nessa noite: construam a sua vida no firme fundamento que é a Escritura. Não sejam como meninos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Ele vai dizer no finalzinho do verso 14 que os falsos mestres são astutos, espertos, e eles induzem ao erro. O que devemos fazer então? O verso 15 responde para nós. Ao invés de ficar nessa vida sólida, nessa vida fugaz, cresça em amor naquele que é o cabeça de todas as coisas, Cristo. É nele, no verso 16, que todo o corpo é ajustado e unido, todas as juntas crescem e edificam a si mesmas em amor. E aí no final ele dá uma nota que ele diz: à medida que cada parte do corpo faz o quê? Realiza a sua função. Se nós, Igreja de Cristo Henrique Jorge, somos um corpo, e você é um membro dessa igreja, você tem uma função. E se você não realizar a sua função, você está não somente mitigando o seu crescimento, mas o crescimento do corpo como um todo.
por isso que eu gostaria de encorajar os irmãos nessa noite a... Vamos servir? A música é muito legal. Servir e amar a igreja até o fim. E enfim, glorificar. Para que o projeto que mais brilhe os seus olhos seja a edificação da igreja e a glória de Cristo. Para que a forma como você planeja a sua vida, traça os seus planos e projetos, estejam todos relacionados ao bem da igreja e à glória de Cristo. Vou mudar de emprego? Pense nisso. Vou mudar de país? Pense nisso. Irmãos, eu estou orando. Eu voltei de lá com uma coisa assim muito grande no meu coração. Estou orando para Deus levantar aqui um bocado e mandar mais para Portugal. Mas aquele país está clamando por servos de Deus. Mas assim, é um clamor desesperado. É um clamor desesperado. Eu queria que eu orando, já pensou se a gente consegue preparar uma turma boa, orar, treinar, capacitar e mandar? Aí de lá, França, Espanha, pequenos trabalhos, pequenos movimentos. Não é só imigrar para viver uma vida melhor, mas talvez imigrar para fazer parte desse movimento que Deus está fazendo no mundo. E não só Portugal, mas tantos lugares que a igreja de Cristo ainda, não a nossa denominação, mas Cristo ainda não é conhecido e adorado. Termino lembrando para vocês a história daqueles 2 jovens morávios que quiseram ir evangelizar escravos em uma certa província da Índia. E o dono daquela província disse, daquele campo disse: nós não aceitamos missionários aqui. A única maneira de termos vocês aqui é se vocês se venderem como escravos. 2 jovens se venderam como escravos. O biógrafo deles narra que na hora que a igreja, a família foi ao porto para se despedir daqueles 2 jovens, sabendo que nunca mais os veriam, que aqueles jovens estavam entrando no navio para morrer, o choro foi de clamor. E um deles gritou mais alto do que o clamor da mãe desesperada e dos amigos que estavam com saudade. Ele disse o seguinte: para que o Cordeiro receba a glória que merece, porque Ele é digno do meu sacrifício. Camões disse: se mais mundo houvera, lá chegara. E eu quero desafiar vocês para que, pelo poder do Espírito Santo, a gente diga a mesma coisa. Enquanto houver mundo que ainda não conhece a Cristo, nós vamos orar, trabalhar e nos colocar à disposição do Senhor para ver a obra dele avançando. Ele está unindo as 2 pontas da eternidade em Cristo. Qual o seu papel nessa grande missão? Será que a gente consegue cantar, Tiago? Canta aí um pouquinho. Eu te ajudo cantando. Mas enquanto os irmãos se organizam, eu queria que você pensasse um pouco nisso. Parasse um pouco e refletisse sobre a sua vida. Eu ainda sou bem novo, graças a Deus, embora a careca já seja uma realidade quase que inevitável. Mas uma das orações que eu fiz assim: eu não queria perder nem um segundo da minha vida. Não queria perder dias e nem anos. O Senhor tem me dado tempo, recurso e energia, e eu queria usar isso para o bem do avanço da tua obra. Eu queria convidar você a fazer essa reflexão.
que você responda para si mesmo como o reino de Deus avança através da sua vida. Como as nações podem ser abençoadas por você. Talvez você levante algumas objeções. Não tem um recurso. Talvez você levante uma objeção de que tem problema demais, que você é incapacitado demais. Mas ainda assim eu convido você a pedir: Senhor, me dá clareza de como eu posso ser uma bênção para as nações. 2015 era o ano que eu orei isso a primeira vez. Eu nunca imaginei saber pelo menos dizer bom dia em inglês. E eu me vi na semana passada conversando com um bocado de gente que eu nunca vi na vida em inglês. Aí você diz assim: é porque você se dedicou. É não, irmão. É não. Foi Jesus. E eu vi claramente que naquela semana foi Deus respondendo a oração que eu fiz em 2015. Senhor, eu quero ser uma bênção para as nações. Então talvez você pode orar isso hoje e Deus responder semana que vem, amanhã. Talvez pode demorar quanto tempo, mas eu queria te desafiar: ore e peça: Senhor, como é que eu posso ser luz para os povos? Como é que eu posso ir aos confins da terra e abençoá-los por meio do conhecimento de Cristo? Não ir para lá para que eles me abençoem, mas para que eu, a ir para lá, leve a maior bênção que alguém pode desfrutar na terra: o conhecimento pessoal e íntimo de Jesus. Não se enganem, irmãos, nem sempre lugares que têm facilidade financeira você existe vida plena. Alguém me falou que em lugares onde a estrutura e a condição financeira é melhor do que a nossa, as pessoas morrem de suicídio. O problema não é financeiro do mundo. O problema do mundo é Cristo, a falta de Cristo. E nós temos a resposta para isso. Com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorifico. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir. Com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Cada canto deste mundo, cada passo ecoa seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir. Com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Aleluia. Eleva a sua voz ao Senhor. Talvez seja um momento de pedir perdão a Deus. Talvez seja um momento de pedir direção a Deus. Talvez seja um momento de pedir para que Deus possa lhe empurrar
para o centro da vontade dele. Em nossos corações, Senhor, nós cantamos aqui que Tu és o grande eu sou, deste amor, que em cada passo nós queremos ecoar o Teu amor manifesto na redenção. Nós queremos, ó Pai, como igreja, nós queremos como indivíduos sermos instrumentos do avanço do Teu reino, desta grande obra que o Senhor está fazendo para restaurar toda a ordem quebrada pelo pecado no Teu Filho. Senhor, dar-nos graça, Senhor, dar-nos visão, Senhor, dar-nos capacidade, dar-nos recurso, para que então possamos avançar com tudo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que Tu já fizeste na nossa igreja, mas eu te peço que o Senhor nos use para fazer mais, para sermos uma bênção no avanço da Tua obra. Em nome de Cristo eu te oro e te agradeço. Louvado seja sempre o Teu nome. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.